No vídeo de hoje a gente vai contar tudo o que aconteceu na nossa viagem do Peru e vocês nunca ficaram sabendo. Começando mais um dia! Que alegria! Nós relembramos todos os detalhes, todas as felicidades e sofrimentos que a gente viveu pela nossa passagem lá no Peru. E a gente vai contar tudo pra vocês hoje, porque, gente, aquela viagem foi complicada, começando pela nossa entrada no Peru. Lembrando que a viagem no Peru foram de apenas 20 dias. Tudo isso que a gente vai falar se reúne em 20 dias e a gente vai explicar por quê. Quando a gente estava cruzando a fronteira do Chile pro Peru, a gente teve um problema assim seríssimo. A gente ficou 7 horas no controle da fronteira porque eles não queriam deixar a gente entrar. A gente viajou com um carro da Nissan por muito tempo e no começo da viagem esse carro ele estava no nome da Nissan. Então a gente tinha o documento do carro, né, com o nome da Nissan, e a gente tinha uma carta de poderes, justamente que a gente pudesse viajar por diversos destinos com esse documento que não estava no nosso nome. Era tipo uma prova de que tipo, olha, vocês podem dirigir esse carro. E essa carta como funciona? Toda vez que eu vou entrar num país, eu preciso ir na embaixada desse país, no país que estou, para reconhecer que esse documento é válido. No Chile, a gente foi na Embaixada do Peru. A Embaixada do Peru reconheceu dizendo, ok, está válido, vocês estão autorizados a dirigir. E mesmo assim, o policial, ele não deixou a gente entrar. Ele disse que esse documento não era válido. Não, ele falou assim, isso não é válido, o documento tem que estar no teu nome. Eu falei, mas olha aqui, tá escrito e tal, liga lá na embaixada, eles aceitaram e tal. O cara não queria saber, ele simplesmente falou assim, vocês não vão entrar. E aí, nesse não vão entrar, a gente começou a se perguntar assim, poxa, estragou o nosso plano de viajar pelas Américas. Porque se eu não fosse passar pelo Peru, por onde eu iria passar? Então assim, a gente entrou em desespero, chorava, juro, os dois chorando na fronteira, desesperados, porque... Mas chorar não é a expressão de chorar, a gente chorava de verdade. A gente chorava de verdade. Um policial disse não. Ele levou para um outro policial. Também disse não. Levou para um outro policial. Também disse não. O quarto disse não. Só o quinto ele autorizou a nossa entrada depois de 7 horas. E o que ele falou? Eu lembro até bem as palavras dele. Ele disse assim, ó, olha, vocês vão passar. Eu vou dar 20 dias para vocês cruzarem o Peru. E eu vou deixar meu telefone de contato nesse cartão. O dia que você sair do Peru, daqui a 20 dias, eu preciso que você me ligue para dizer que você você está saindo bem seguro, para mim estar tranquilo também. Entrando, a gente teria que passar as coisas no raio-x. Só que normalmente as pessoas passam com um carro dentro do raio-x justamente para verificar os caminhões, o que eles estão levando e tudo mais. Existia o raio-x para carros. Só que o cara, ele era muito simpático, ele falou assim, não, eu quero que você tire todas as coisas do carro e passe no raio-x lá dentro. Então imagina só, caixa por caixa, mochila por mochila, tirando assim num calor que você não tem noção. Depois de 7 horas chorando na fronteira, a gente com fome, desesperados, porque também a gente não podia atravessar a fronteira com comida, então a gente tava com fome. A gente teve que tirar todos os itens do carro, imagina, não podia passar nada no carro, o carro não podia ter um tênis embaixo do banco. E a gente passou nesses raio-x tipo de aeroporto, sabe? Exatamente. Então todas as coisas passando no raio-x de aeroporto, depois ter que enfiar tudo de novo, que era muita coisa dentro do carro. Mas enfim, já estávamos dentro do Peru, era só alegria. Então era só dirigir para a primeira cidade que a gente iria visitar, que era a cidade de Arequipa. O Peru foi o país que a gente teve mais dificuldade de encontrar couchsurfing ou pessoas locais que pudessem nos hospedar, né? Oferecer um cantinho. Eu lembro que a gente conseguiu só uma casa, uma pessoa nos recebeu no Peru. Nessa casa que a gente ficou, o nome dele era Renzo. Eu lembro quando a gente chegou lá, ele não tinha falado pra gente que tinha mais pessoas na casa. Tinha duas meninas francesas, e o cara, duas francesas, tinha um colchão na academia dele, e aí foi ali onde a gente passou alguns dias. Foi muito legal porque ele foi super simpático, ele saiu alguns dias com a gente para passear, ele levou a gente para conhecer um mercado público muito interessante, e eu acho que é justamente isso, quando a gente tá com um local, que você consegue entender realmente assim
que acontece naquele país. A primeira coisa que eu achei super interessante é o fato de que as igrejas, muitas das igrejas lá em Arequipa, elas foram construídas sobre templos incas. Então, do nível da rua para cima, você viu uma igreja católica, mas para baixo, quando faziam escavações, eles encontravam os templos incas. E a segunda coisa interessante foi uma experiência traumatizante que a gente teve e que eu me lembro toda vez que eu vou tomar uma vitamina, eu lembro dessa experiência da visita no mercado. A gente foi nesses mercados públicos e a primeira coisa, antes de ter essa experiência traumatizante, foi que quando a gente passou na parte das carnes, ali dos peixes, tinha muita mosca, muito mosquito assim na carne, né? E eu me lembro uma hora que, não sei, uma mulher tava pegando uma carne e caiu no chão. O frango, ela tava pegando o frango. Todo sujo, chão de areia, ela pegou, catou e botou de novo ali no meio. E eu digo, nossa senhora, sabe? Eu acredito que isso existe em vários países, mas assim, foi a primeira vez que eu vi, assim, foi muito chocante. Toda a carne que é vendida e comercializada nos lugares onde a gente conhece no Brasil tem refrigeração. Então eu imagino que, é claro, que tem comunidades que são mais carentes e que faz o comércio de carne sem refrigeração. Claro que existe no Brasil e em muitos lugares na América Latina. Mas a nossa experiência foi que a primeira vez que a gente viu foi no Peru. E isso foi bem chocante. Não só sem refrigeração, mas pela quantidade de mosca. E como é que as pessoas fazem a interação assim da compra, né? Porque a mulher pegou o frango assim da mesa, viu, tá bom, o frango caiu no chão e tudo mais. Mas a gente não tava indo lá para comprar carne, a gente tava seguindo porque a gente ia tomar uma vitamina no mercado. Só que assim, tinha um pequeno detalhe. Primeiro que o copo do liquidificador da mulher, eu acho que não via água assim. Faz um mês. Tinha uma crosta assim, olha. Tinha uma crosta. Eu me lembro direitinho que foi uma vitamina de manga, que eu provei uma de manga com leite evaporada, que é tipo um leite condensado, só que mais fino. Ele não é tipo tão intenso quanto o leite condensado. Ele é uma leite docinha, mas, sei lá, tipo, mais... Nossa, era maravilhoso. A primeira coisa... Maravilhoso. Então, assim, quando você está vendo aquilo ali, é um pouco chocante, assim. Mas no final a gente tomou não só um batido, como a gente tomou 2. O Renzo nos levou para conhecer esse mercado porque era algo gostoso que ele frequentava e que ele achava interessante mostrar de diferente para uma pessoa do exterior. E aí eu faço um paralelo de uma coisa que eu fiz muitas vezes com alguns gringos, né? Na empresa que eu trabalhava, muitas vezes eu tinha que almoçar com as pessoas que vinham de fora e aí eu queria levar eles para conhecer alguma coisa que fosse diferente, que fosse tradicional no Brasil. E aí é onde eu levava eles para comer pastel na feira, gente. Que é uma coisa super normal pra gente e tipo... Talvez chocante pra eles. Pra gente é óbvio, nossa, mulher tá fritando pastel, aquela gordura, eu sei lá quanto tempo que aquela gordura tá ali. Pô, o cara tá ali amassando pastel. O vinagrete tá ali. Sabe quando aquela coisa é normal? Pra mim era super normal. E pode ser que pro gringo ele ficava assim chocado, assim, do tipo, eu não acredito que vou ter que comer aquele vinagrete, assim. Vai saber. Foi a mesma coisa que a gente sentiu lá tomando a vitamina, né? Uma coisa que era super normal pro cara, pra gente deu aquele impacto. Mas foi a partir daí que a gente percebeu que, poxa, se é um local te levando pra comer alguma coisa, não vai ter problema. E não teve. Nunca teve problema. A gente já tomou tipo uns leite, uns horchata no México. Aí só ficou traumatizado, mas enfim. Mas tá tudo bem, a gente seguiu viagem pra cidade de Cusco. Ali a gente dormiu acho que uns 2 dias. Num camping. E aí dali a gente seguiu viagem pro Machu Picchu. Lembrando que a gente tava querendo chegar no Machu Picchu logo porque a gente só tinha 20 dias. E a época do Peru, que a gente teve lá, choveu muito. A gente não teve muita sorte com o tempo. Indo no Machu Picchu foi... momentos de muita tensão, assim, né, que... Foi tenso, gente, foi tenso por quê? Acho que foi as vezes que a gente mais discutiu, né, brigou dentro do carro. Não, acho que a gente já brigou pra... Até então, a gente tinha discutido, essa foi a vez que a gente mais discutiu, mas que depois acontece? teve mais. Pra chegar no Machu Picchu, não dá pra chegar de carro. Então a gente precisa chegar até uma cidade que fica próxima ao Machu Picchu, que se chama Santa Teresa. Então a gente foi rumo a essa cidade. No caminho para o Machu Picchu a gente teve muita dificuldade porque chovia demais.
Então, era muita curva e conforme chovia, criava umas cachoeiras no meio da estrada, que eram umas cachoeiras muito fortes. Só que até então eram estradas asfaltadas, então não teve problema, a gente passava por aquilo, era muito divertido. Eu lembro que o Rômulo ainda até colocava a cabeça pro lado de fora do carro para filmar e tudo mais, foi diversão. Conforme foi anoitecendo o dia, foi acabando também o asfalto na estrada, e aí a gente entrou numa estrada de terra. Só que nessa estrada de terra não era o único problema, porque ela ficava num penhasco, então era uma estradinha muito estreita, tinha um penhasco assim absurdo que a gente não conseguia ver o fim dele, e ainda assim tinha as cachoeiras. E a gente precisava atravessar aquilo, então foi uma das razões que a gente brigava demais, porque os dois estressadíssimos. Eu acho que foi, sem dúvida, esse foi o momento assim que a gente colocou mais a nossa vida em risco, porque era escuro, a gente não sabia o que tinha lá no final do penhasco, a gente tinha que atravessar ou uma barra, né, tinha 2 tábuas cruzando o penhasco de um lado para o outro, ou a gente tinha a opção de atravessar esse espaço, né, tipo essas 2 tábuas com o carro, ou a gente tinha que atravessar debaixo da cachoeira, né? Passar por debaixo da cachoeira, numa estrada de terra. Então a gente tava muito desesperado, porque o Rômulo achava que uma era mais segura, eu achava que o outro era mais seguro, mas a verdade é que os dois não eram seguros. A gente via várias vans, essas vans que pegam o pessoal em Cusco e levam para o Machu Picchu, eles passavam em cima dessas 2 tábuas cruzando o penhasco. E quando eles passavam, a tábua ficava torta assim, né? Você via o carro descendo, você falava assim, nossa, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Aí ele subia. Então a gente decidiu não passar por essas tábuas, a gente decidiu passar embaixo da cachoeira. Da cachoeira. Só que o que acontece, quando a gente chegou, se aproximou da cachoeira, e quando ela entrou na cachoeira, a água era tão forte, a força da água, que ela entrou em pânico. A minha estava dirigindo e ela parou. Eu parei debaixo da cachoeira. E eu comecei a gritar, vai, 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 vai. E daí foi aquele momento de estresse, até que eu não sei o que aconteceu, ela pisou e arrancou e a gente passou. Passamos, né? E aí você fica aquele arrependimento, né? Faz a festa assim, ai meu Deus, nasci de novo, muito obrigada. Mas ao mesmo tempo você fala assim, caramba, eu vou ter que voltar por esse mesmo caminho. É porque tinha que voltar depois. Mas aí seguimos viagem, chegamos até essa cidade de Santa Teresa. E é uma cidade assim, um povoado bem isolado. Mas o legal é que eles têm uma termal lá, né? Umas termas, umas piscinas de água quente, natural e tudo mais. Ah, que foi demais isso. Foi muito legal. Então muita gente fica nessas termais, justamente acampando com barraca e tudo mais. E a gente ficou lá com o nosso carro e a gente conheceu um casal, a moça é americana e o cara alemão, e foi com eles que a gente combinou a nossa ida até o Machu Picchu. Para chegar em Machu Picchu, existem 2 possibilidades, né? De Santa Teresa. Você pode pegar o trem, que custava $27, ou você pode caminhar até o Pueblo, né? O Machu Picchu Pueblo, que é a cidadezinha que fica no pé da montanha do Machu Picchu. São 8 horas caminhando. Então, como naquela época o nosso orçamento era muito limitado, a gente optou em ir caminhando. Todo o caminho ele é feito na trilha do trem, beirando a trilha do trem. Então tu vai indo, as pessoas vão passando de trem e tu só assim... Eu lembro, a gente foi muito criticado, as pessoas ficavam inconformadas do porquê nós fomos caminhando. A viagem de Santa Teresa até o Machu Picchu naquela época custava $27. Só de ida, depois pra voltar mais 27. Por pessoa. Então imagina só, pra mim era 27, pro Rômulo era 27 e depois na volta. Então seria quase $100 que a gente iria gastar pra ir até o Machu Picchu Pueblo. Mas né? eu vou adiantar um pouco a história, a experiência foi tão ruim que a gente voltou de trem depois. Mas a gente vai contar, vamos lá. Eu não lembro que a gente ia voltar voltou, de trem. Trem vazio, só eu e tu voltando de trem depois. De raiva, né? É. Mas enfim, a gente foi caminhando. A gente chegou na Machu Picchu Pueblo, então a gente precisou passar a noite. Então a gente encontrou um hotel bem baratinho, assim, bem simples. A gente dividiu um quarto com esse casal, cada um ficou numa cama de solteiro. A gente saiu, foi num barzinho ali próximo, foi bem legal. Ruim, né? Não, mas foi 6, 7 da manhã, quando a gente olhou na janela, assim, viu tudo nublado, assim. Daí a gente se ferrou, assim, a neblina. Ok, vamos embora. A gente se preparou e começou a nossa saga até o Machu Picchu. Do Machu Picchu Pueblo, né, que é a cidadezinha que fica lá no pé da montanha, até o Machu Picchu, as pessoas geralmente vão caminhando
ou de ônibus. De ônibus eu acho que custava mais $7, Eu não era? não me lembro. Faz Não muito sei. tempo. Faz 5 Só que anos. hoje eu fico pensando assim, nossa, realmente, gente, acho que valeria cada centavo investido. Por que que eu não fui? Mas a gente pegou e decidiu ir caminhando. Só que assim, é uma montanha tão íngreme, é uma trilha tão íngreme que às vezes a gente sentia assim meio que escalando. Como chovia muito e fazia muito frio, a gente subiu mais ou menos umas 4 horas sem parar. E toda vez que a gente encontrava alguém descendo, a gente perguntava, nossa, falta muito. E aí as pessoas, não, pode contar aí mais umas 3 horas. E a gente não sabia se era verdade ou se era mentira. Não sei, que a gente desesperado. Eu chorei porque eu não queria continuar. Mas enfim, a Chorei gente mesmo. chegou no Machu Picchu lá em cima, a gente estava completamente molhado, encharcado, ensopado. E acho que foi uma das maiores frustrações assim da viagem, que a gente tinha uma expectativa muito grande, né? As pessoas falavam muito do Machu Picchu, por ser um lugar com muita energia. E quando a gente chegou lá, a gente não viu o Machu Picchu. Para não dizer que a gente não viu, ele abriu assim questão de segundos, sabe? Teve, de todo o tempo que a gente passou lá em cima, alguns segundos assim, abriu, a gente viu e em questão de 1 minuto sumiu, sabe? A gente não conseguiu ver tava mais. muito nublado, então assim, pra gente foi frustrante justamente isso de não conseguir ver o Machu Picchu, mas também porque as pessoas falavam muito dessa energia do Machu Picchu. E a gente chegou lá e falou, nossa, vai ser uma coisa assim que vai transcender, né? Por que essa energia que o pessoal fala? E chegou lá, tipo, tá sentindo? Aí eu falei, nossa, será que é porque a gente tá muito cansado, tá molhado, a energia não tá conseguindo entrar? Eu sei que, tipo, a gente não sentiu toda essa energia. A gente essa riu energia. muito da energia, a gente não encontrou energia. Quando a gente viu aquilo, eu falei, não, gente, não tem energia, não consigo ver essa cidade do Machu Picchu, eu vou embora. Aí desceu eu e o Romulo. Daí a gente voltou sozinho, a gente pegou um trem e voltou, porque a gente disse, vamos chegar logo no camping, porque lá tinha as termais. E foi isso que a gente fez, a gente voltou. A gente gosta da boa vida, né? E a gente passou a noite nas termais. Machu Picchu foi realmente uma viagem frustrada. Muita gente criticou a gente primeiro por conta do trem, depois por conta da época. Que a gente foi em época de chuva, mas quando a gente viaja o mundo, não tem como selecionar, eu vou em tal lugar no verão só. Tem que ir indo, sabe? Então, tem lugares que você vai passar no inverno, no verão, no outono, primavera, então não tem como só viajar por lugares no verão, quando se viaja de carro. Aí, voltando do Machu Picchu, a gente parou para comer numa cidade X, que eu esqueci o nome, para comer alguma coisa. E aí, a gente foi e comeu. Quando a gente voltou, acho que inclusive a gente tomou vitamina, não tomou? A vitamina de manga? Não lembro. Com leite evaporada? Eu só sei que a gente saiu, a gente estacionou o carro no centrinho, era muito pequenininha a cidadezinha. A gente já almoçou e seguiu viagem. Quando a gente pegou a estrada principal, a polícia nos parou. O policial pegou e parou a gente dizendo assim, por que vocês estão sem placa? E a gente falou, não, a placa tá aí, é porque a gente tava no Machu Picchu, tinha muito barro, de repente, porque tá sujo. O cara, não, você acha que eu sou tonta? Não tem placa ali. E a gente saiu do carro assim, quando a gente saiu e viu que não tinha placa, a gente... E foi o momento que, naquele intervalo, né, que a gente parou pra comer, alguém tirou a placa, roubou praticamente, a gente não sabe o motivo, se é alguém que coleciona a placa ou não. Anyways, daí a gente explicou pro policial, que a gente disse, não, até hoje da minha placa tava aí, eu tenho certeza. Ele não nos multou, mas ele te dá um prazo, né, digamos, uma notificação para que eu tivesse tempo de chegar na cidade de Lima, onde tem a Embaixada do Brasil. A gente percorreu todo esse caminho muito tranquilo, né? A gente falou, vamos chegar na Embaixada, a gente vai fazer outra placa e vamos seguir viagem normal. Só que chegando lá em Lima, a gente foi na Embaixada e contou a história, falou, olha, roubaram a placa, eu preciso de uma nova. O cara pegou e falou assim, vocês vão ter que voltar pro Brasil para fazer outra placa. E aí a gente assim, do tipo, desculpa senhor, a gente não pode voltar pro Brasil. Ele falou assim, não, mas... se você quer fazer uma nova placa, você vai ter que voltar pro Brasil, pedir uma nova placa pro Detran, eles vão instalar, porque eu acho que tem negócio de lacre e tudo mais. A gente entrou e aí depois vocês voltam. Daí a gente entrou em contato com o Detran para enviar uma placa pra gente, pra Lima. Eles falaram, não, a gente precisa o carro tem que fazer a vistoria. A gente voltou. Aí a gente voltou lá na embaixada e falou, não, olha, eu preciso de uma solução. Aí o cara falou assim, olha, se você não consegue voltar pro Brasil, então você vai ter que fazer uma placa. E a gente assim, como assim vou fazer uma placa? Ele,
você precisa fazer uma placa. A gente saiu de lá. E a gente foi procurar um lugar para fazer uma placa. Na verdade, não tinha um lugar em Lima que a gente pudesse fazer uma placa, né? Então a gente procurou um chaveiro e falou, olha, você sabe um lugar que eu posso fazer uma placa e tudo mais? Ele falou, não, eu posso entrar em contato com um cara para você e ele vai fazer uma placa direitinho. Tiramos a foto, mostramos o modelo. Falou assim, aí, quando é que eu posso vir buscar? Ele falou, vem buscar, sei lá, quantos dias? A gente falou, a gente quer igual a placa, a mesma cor, o formato, os números direitinho. Ele, não, deixa comigo. Deixa comigo. Voltamos lá no dia combinado. Quando a gente voltou, o cara entregou uma placa que era feita num latão cortado, sabe, de lata, assim. Mas você via as rebarbas do latão cortado e o cara pintou com esmalte. Era um negócio, assim, tão tosco, que a gente guardou de souvenir. Até pouco tempo a gente tinha a placa, né? Mas enfim, como a gente não tinha solução, era a única maneira da gente continuar a viagem, era usar aquela placa. A gente ficou tão bravo com o cara que a gente falou assim, eu me recuso a pagar o preço que a gente combinou. Eu vou te pagar metade porque o serviço tá horroroso, não tem como. E aí o cara aceitou, ele tinha visto, né? Não tinha como negar que o negócio tava horroroso. Ele aceitou o valor e a gente instalou no carro e seguiu viagem. A história da placa vai terminar aqui porque esse vídeo é do Peru. Mas só para o resumo da história da placa foi que a gente dirigiu até a Colômbia com essa placa e na Colômbia a gente achou um outro cara que fazia placas. E ele fez uma placa bacana, que foi a placa que a gente viajou por todos os Estados Unidos, Canadá, Europa e nunca teve nenhum problema. Voltando pro Peru. Voltando pro Peru, a gente saiu de Lima, né? E foi engraçado porque todo o Peru, a gente escutava uma buzinação. O povo gosta de uma buzina lá, mas é impressionante. Eles buzinam por qualquer coisa. Aquelas tuk-tuk, sabe? Por acaso, nesse bairro que a gente ficou lá em Lima, que é um bairro que chama Miraflores, que é um bairro bem legal, foi o único lugar no Peru inteiro que a gente não escutou buzina. Então assim, a gente... Tipo, nossa, será que a partir de agora a gente não vai escutar mais buzina? Mas não, foi sair de Miraflores, voltar pro centro de Lima ali, já voltou a buzinação e a gente seguiu viagem. A gente, por conta do prazo que a gente tinha, que era muito limitado, a gente não ficou dando muitas voltas. Tinham vários lugares legais que a gente gostaria de visitar, mas não podia por conta do prazo. Então a gente já começou a seguir ao norte. A última cidade que eu me lembro, que eu tenho uma lembrança muito grande, é uma cidade que a gente parou, que era bem na costa. E a gente do céu, mas tinha um cheiro de peixe. Cheiro muito forte de peixe, passamos toda a noite sentindo esse cheiro. Mas era um cheiro de peixe tão intenso a cidade. Você lembra o nome da cidade? Não. A gente dormiu num estacionamento que cheirava peixe. Mas era um negócio que impregnava no cabelo, cheirava peixe, as roupas nesse lugar peixe. A gente dormiu foi na penúltima noite que dessa cidade cheirava peixe. E era a lembrança que eu tenho, porque a gente caminhava nas ruas, era só peixe, era o cheiro de peixe, era muito forte, assim, era uma coisa muito... que incomodava, sabe? Porque independente de onde você ia na cidade, cheirava peixe. Eu acho que o vídeo que a gente colocou no ar, a gente só falava isso. Não, e era úmido, era muito úmida a cidade, então... Sabe quando você se sente assim, grudando? Você põe a mão em você, tudo grudando, e aí você fica aquela sensação assim, nossa senhora, esse vapor de peixe te envolvendo. Mas enfim, a gente passou só uma noite lá e seguiu viagem. Quando a gente finalmente achou que as histórias ruins do Peru iriam acabar, a gente estava indo rumo à fronteira para entrar no Equador. A gente estava atravessando a última cidade do Peru. Foi quando a gente entrou no engarrafamento de tuk-tuks, que lá tem muita tuk-tuk. E aí nesse engarrafamento de tuk-tuk veio um cara e bateu no nosso carro com a tuk-tuk. Assim, chocou de lado com lado, assim, pum. E ele, assim, eu me lembro muito bem, bateu e cada um foi para um lado. Foi para um lado e o cara continuou normal, assim, tipo, tranquilo. E a gente, assim... Estragou um pouquinho o guarda-reio, mas amassou assim, todo, mas assim, nada que interferisse na continuidade da viagem, né? Só criou uma boa história de que a gente também se traumatizou com as tuk-tuks no Peru, mas enfim, seguimos viagem, conseguimos atravessar a fronteira. Antes de atravessar a fronteira, a gente dormiu num posto de gasolina, eu me lembro que a gente fez uma jantinha. Dormiu de novo? A gente dormiu na cidade do Peixe, a Eu achei que no Peixe já tinha ido embora. Não, na cidade Não, daí a gente chegou numa cidade na fronteira e dormiu num posto de gasolina. Eu lembro que a gente deu uma carona, né? A gente deu uma carona pra quem foi? Então, eu esqueci o nome dele, mas ele viajou com a gente o Equador quase todo. E foi legal o seguinte, porque o Peru todo, exceto em Miraflores, foi buzinação. A gente atravessou a fronteira pro Equador. Buzinação é boa, ela tá falando buzinação. Buzinação, não é?
Não sei É o ato de buzinar muito. A gente atravessou a fronteira pro Equador, assim, tipo, pum, acabou. Silêncio, você não escutava mais buzina. Foi impressionante. Mas enfim, o Equador vai ser uma outra história, porque hoje nós contamos a história, tudo o que aconteceu no Peru, que a gente nunca contou em vídeo, mas agora vocês sabem. Deixa aqui nos comentários qual é o próximo país que você gostaria que a gente contasse as histórias que a gente nunca conta nos vídeos. Deixa aquele like, se inscreva no canal e nos vemos amanhã com mais vídeos. E mais histórias! Tchau!